poder visualizar. Beleza. Então, pessoal, iniciando aqui nossa aula de revisão, né, do terceiro período, né, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha na próxima semana, uma avaliação com 10 questões, e aí eu preciso já que vocês atualizem as suas atividades que estão lá na nossa sala do Google, e, consequentemente, aí a gente deve estar fechando o terceiro período na próxima semana. E aí a gente vai estar iniciando nosso quarto período na semana seguinte. Então, provavelmente, eu vou estar fechando no final de semana as nossas atividades. Então, porventura aí, se alguém estiver devendo alguma coisa, atualize, porque a gente vai estar fechando na próxima semana. Então, na aula passada, né, na aula da semana passada, nós falamos sobre espelhos esféricos. É tanto que hoje a nossa revisão, eu vou concentrar uma quantidade razoável de questões sobre os espelhos esféricos e alguns tópicos relacionados à parte da óptica, que é o que nós vamos cobrar na nossa prova nesse terceiro período, essa parte inicial aí da óptica. Então, vamos ver aqui. E depois a gente completa o restante da parte da óptica. Me digam aí se está aparecendo na tela para vocês, né? Aí se está aparecendo aí para vocês. Alguém pode ligar o microfone e me dizer se está aparecendo aí na tela. Está aparecendo? Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Alguém aí pode me falar? Sim, sim. Tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, hoje vai ser basicamente uma revisãozinha, né, do que a gente está trabalhando, né? A parte principal sobre os espelhos esféricos, que são dois tipos básicos de espelhos esféricos, que é o espelho côncavo e o espelho convexo, né? O espelho côncavo sempre varia a sua imagem de acordo com a posição em relação ao eixo principal. Então, eu posso ter imagens reais e posso ter imagem virtual, certo? Já o espelho convexo, não. Esse só projeta um tipo de imagem, que é uma imagem virtual, né? Onde o campo de visão é ampliado, mas a imagem é diminuída, né? É uma das vantagens, né, do espelho convexo, aumento do campo de visão, né, e uma imagem diminuída, ou seja, eu consigo ter uma grande abertura aí. Já o espelho côncavo não, depende da posição do objeto em relação ao espelho, né? Falando aí do eixo principal. Então, vamos pegar essa questão aqui, a gente fez aqui 5 questões só sobre espelhos curvos, né? É da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Fica em Natal, né? Muitas cidades brasileiras não são cobertas pelos sinais transmitidos pelas emissoras de TV, aquelas chamadas TV aberta, né, que são aquelas torres. Pois eles têm um alcance limitado na superfície da Terra. Os satélites, né, os transmissores, vieram a solucionar esse problema, que é chamado via satélite, né, que são aquelas parabólicas, né? Eles captam os sinais diretamente das emissoras mãe, né, amplificando, né, os retransmissores, né, ou se retransmitindo, né, para a Terra. Uma antena parabólica metálica instalada em qualquer residência capta, então, os sinais eletromagnéticos, praticamente paralelos, né? Infelizmente, eu não peguei essa imagem para vocês terem uma noção do que é isso aí. Mas quem tem uma parabólica em casa sabe de que é que eu estou falando, né? Então, vindo diretamente do satélite, né, distante, né, e manda-os em seguida para o receptor localizado, né, no foco da antena, que é aquela coisinha que fica aqui, tipo um braço, né? Aí todos os sinais ficam localizados naquele ponto lá, que chama de NBL, né, na antena parabólica. A eficácia da antena parabólica deve-se ao seguinte fato. Então, é só lembrar lá daquelas propriedades que nós falamos, né? Quando o raio de luz incide paralelo, reflete passando pelo foco. Então, parabólica vai jogar toda aquela concentração dos raios paralelos para o foco da antena, que fica lá onde está localizado o NBL. Então, nossa resposta certa aí é a letra B, né? Ela funciona como um aparelho em relação a esses raios paralelos, refletindo para o foco, onde ele se concentra e aumenta a intensidade do sinal. Tanto que se o braço não tiver no tamanho certo, né, no comprimento certo, para colocar no foco, ela não vai captar o sinal nitidamente. Aqui nós vamos fazer uma continha, tá bom? Então, o espelho esférico, né? Um espelho esférico, cujo raio de curvatura é igual a 0,3, tem sua face côncava.
Então, já sabemos as características dos elementos do espelho côncavo, são todos positivos, certo? Voltada na direção do Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem até o espelho é... Então, vamos pegar aqui os elementos, né? Pegar aqui eu acho que eu não abri isso aqui. Só um minutinho aqui, pessoal. Não abri no que eu queria. Deixa eu abrir aqui no que é correto, porque se eu não abrir no que é correto, ele vai dar problema, certo? Ele tem um programa específico que fica salvo todas as coisas que são escritas, que é esse aqui. Se eu abrir no outro programa, ela não fica salva. É bem interessante essa parte. Pra vocês verem como é que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Deu certo. F5. Fizemos já a primeira, vamos para a segunda. Então, vou pegar aqui a ponteira do lápis. Caneta esferográfica. Vamos para abrir nossas contas, certo? Então, o que foi que ele deu aqui? Ó? Ele deu o raio de curvatura. Nós sabemos que o raio de curvatura é 0,3 metro, né? Sabemos que o raio de curvatura, né? A distância focal é a metade de R. Né? A distância focal é R dividido por 2. Então, nesse caso, a distância focal é igual a 0,15. 0,15 metros. Ok? Então, vamos lá. Então, ele diz que o espelho esférico, cujo raio de curvatura é 0,30, tem sua face côncava voltada na direção do Sol. Uma imagem do Sol é formada pelo espelho. A distância dessa imagem até o espelho é... Aí aqui tem uma jogada, né? Porque se vocês forem raciocinar, o centro de curvatura aqui, certo? Aí você lembra que tem o vértice, a distância focal, que é o F. Aí o raio de curvatura, a distância focal é a metade, né? O objeto está praticamente lá no infinito, está atrás do raio de curvatura, certo? Que é o Sol, né? Então, aqui tem uma jogada que é basicamente teórica que a gente precisa estar raciocinando. Que é ela. Vamos supor que os raios, acabei de falar no assunto anterior, né? Os raios vão praticamente incidir paralelo. Isso? Os raios vão incidir praticamente paralelo e vão refletir passando pelo foco, certo? Vão passar pelo foco. Se o raio incidir pelo foco, né, eles vão refletir paralelos. Então, vai formar uma imagem por aqui assim, certo? Essa imagem, né, é para ela ficar, né, se ela fosse mais próxima, lembrando que ela está muito longe, muito distante mesmo, essa imagem é para se formar entre o raio de curvatura e a distância focal. Né? Essa é a jogada. Né? Só que nós sabemos que como essa imagem, esse objeto está tão distante, então essa imagem ela vai praticamente se formar sobre a distância focal. Né? E praticamente vai se formar pelo posicionamento da distância focal. Aqui a gente vai por eliminação. Essa não é, certo? Porque aí ela seria se formar aqui atrás, ela não se forma aqui atrás, ela vai ter que se formar próximo do foco, né?
0,60 não é infinito, é loucura, né? Não tem como formar uma imagem no infinito. Os raios vêm lá bem distante, né? Não é infinito também. 0,45 também seria atrás do raio de curvatura, que não é. E 0,30 seria sobre o raio de curvatura, que também não é. Certo? Que aí teria de ser em cima do próprio raio. Então, como ele está bem atrás do raio, então ele tem que ser aqui entre os dois. Então, por eliminação, a gente marca a letra B. É uma jogada aí, viu? Uma eliminação. Porque, na realidade, ela não seria bem em cima da distância focal, e sim o valor aqui entre os dois. Mas como não tem, né, por alternativa e por eliminação, a gente marca aí a letra B. Tá bom, pessoal? Então, tome muito cuidado com esse tipo de questão. Principalmente quando falar de objetos que estão bem distantes em relação ao raio de curvatura. São milhares de quilômetros, né? Na realidade, milhões, né? Questão de número 3. Uma mocinha possui um grande espelho esférico côncavo. Todos os elementos são positivos. Que obedece, né, o que obedecia às condições de estigmatismo de Gauss, né, ou às condições de nitidez de Gauss, como assim dizer. Com o seu espelho de raio de curvatura 3 metros, né, já deu raio de curvatura, estava acostumada a observar, né, recentes cravos, né, espinhas, né, certo dia em que nada ficasse atrapalhando, né, sua imagem, entre ela e seu espelho. Observando diretamente, né, a uma distância de 2 metros, né, ela se aproximou da superfície refletora sobre o eixo principal. Ele quer saber agora o que acontece quando ela se aproxima, né? Como é que vai ser vista essa imagem? Lembra da história da colher que eu falei para vocês, né? Então, ela não vai conseguir observar a imagem do seu rosto se ela se aproximar a essa distância, que é de tamanho maior, né, em uma posição invertida, ou seja, ela vai formar uma imagem real, né? E para poder ter uma imagem nítida, ela tem de ficar entre o foco e o vértice, ou seja, ela tem de se aproximar o máximo possível e não ficar distante, né? Ela está aí basicamente aí entre o raio de curvatura e a distância focal, né? E aí ela vai formar uma imagem real. Então ela não vai ter uma imagem nítida, né? Ou uma imagem que ela possa realmente observar os seus cravos, né? Então tomar muito cuidado com esses casos aí. Lembrar daquelas posições, né, que a gente fez na prática da aula passada, se ele está antes do raio de curvatura, que tipo de imagem é formado, se está sobre o raio de curvatura, que tipo de imagem é formado, entre o raio de curvatura e o foco, que tipo de imagem é formado, em cima do foco, aí não forma imagem, entre o foco e o vértice forma uma imagem virtual, que essa sim é a imagem que ela precisa para verificar os seus cravos, né? Ela tem que ser uma imagem virtual, que tem que estar atrás do espelho. Então, nesse caso aqui, ela não vai formar uma imagem, não vai conseguir observar, ela está nessa distância de 2 metros, certo? A distância para ela poder estar observando aí tinha de ser de 1 metro, né? O mais próximo possível, tá bom? Ela tem de ficar entre o foco e o vértice. Aqui também vamos fazer uma continha. Um espelho esférico côncavo que obedece às condições de Gauss, fornece de um objeto colocado a 2 centímetros do seu vértice uma imagem virtual situada a 4 centímetros dele. Se utilizarmos esse espelho como refletor, né, do farol de um carro, no qual os raios luminosos refletidos são paralelos, a distância entre o filamento da lâmpada e o vértice, né, do espelho deve ser igual a... Então, aqui a gente vai fazer essa continha aqui rápida para poder ter a noção. Então, vamos ver aqui. Então, ele diz aqui, um espelho esférico côncavo, então, de novo, tudo positivo, né, que obedece às condições de Gauss, né, num objeto colocado a 2 centímetros do seu vértice, né? Então, aqui ele pegou aqui, ó, de um objeto colocado a 2 centímetros. Então, pegou aqui o objeto. Aí ele disse que a imagem ficou virtual, né? 4 centímetros dele, fica atrás do espelho aqui, então vai ser negativo, tá bom? Lembrando que quando a imagem é virtual, isso aqui é negativo, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância focal, para depois fazer a questão do posicionamento da lâmpada, tá bom? Vamos calcular aqui a distância focal.
Então, a equação é o quê? 1 sobre F. Que é o que eu quero saber nesse primeiro momento. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Para quem não lembra, P é a distância do objeto e P' é a distância da imagem, certo? Vamos aqui. Então, quem é a distância focal? 1 sobre F é igual a 1 sobre 2, né? Que ele já diz ali, né? 1 sobre 2. Menos por quê? Porque a imagem é virtual, então é negativo, né? 1 sobre 4. Aí agora aqui é só fazer essa operaçãozinha aqui, certo, pessoal? 1 sobre F igual Vou fazer meu MC de 4 e 2 é 4. 4 por 2 é 2, vezes 1, 2. Menos 4 por 4, 1, vezes menos 1, menos 1. Então, eu vou ter o quê? Que 1 sobre F é igual a 1 sobre 4. Então, faz aqui o cruz credo. Minha distância focal vai ser 4 centímetros, tá bom? Distância focal 4 centímetros. Agora vai a análise aqui, viu, pessoal? Pronto. Se isso aqui se transformar num farol, para esse farol irradiar paralelamente os raios, onde deve ser colocado a lâmpada? Na distância focal. Por isso que eu calculei a distância focal. É igual a história da parabólica que nós falamos. Então, a lâmpada tem que se encontrar exatamente na distância focal. Por isso que a resposta aí é letra B. Um rapaz utiliza um espelho côncavo, de novo, espelho côncavo, lembrando que os elementos são positivos no espelho côncavo, raio de curvatura 40 centímetros, positivo, para barbear-se, né, quando o rosto do rapaz está a 10 centímetros. Lembrando, quanto mais próximo do espelho côncavo, né, você tem de ficar entre o foco e o vértice. Melhor a imagem para você fazer lá essas operações. O caso daquele do dentista lá que eu falei para vocês. Então, o aumento linear transversal da imagem produzida é... Então, a gente vai fazer uma pontinha aqui, né, rápida, né? Lembrando que o aumento, ele pode ser dado pelas alturas dos objetos, I e O, né? Ou pelas relações da distância, né? Com os elementos. Então, que é menos P', né? Para quem não lembra. Menos P' sobre P. Só que aí tem um problema aqui, né? Eu tenho raio de curvatura e eu tenho P, mas eu não tenho P'. Então, eu preciso calcular o P' antes para aplicar aqui. Então, vamos aqui usar aqui a fórmula, né? Lembrando que o raio de curvatura, né, o foco, né, distância focal, para quem quiser, é a metade do raio de curvatura, certo? Não pode esquecer disso. É o R dividido por 2. Então, nesse caso, a minha distância focal é 20 centímetros, tá bom? 20 centímetros. Aí eu vou usar a fórmulazinha lá de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 sobre P, eu tenho, e eu quero saber 1 sobre P'. Tá bom? 1 sobre P'. Então, eu vou substituir aqui os valores e aí fazer as operações. Então, 1 sobre 20
Aqui, 1/10. E o que eu quero saber, pelinha. Aí aqui eu vou fazer uma jogadazinha algébrica, né? Aí quem tiver com alguma dificuldade de entender o que foi que eu fiz, fale aí que a gente resolve. Então, quem é 1/pelinha? 1/pelinha é igual a 1/20 menos 1/10. Isso aqui é igual, faz o MMC aí de 20 e 10, que dá 20. 20 por 20 dá 1, vezes 1, 1. Menos 20 por 10 dá 2, menos 1, 2. Então eu vou ter o quê? Menos 1. Acho que o espaço está ficando curto. Nós vamos daqui passar bem para cá, tá bom? Tomara que o espaço aqui seja o suficiente. Então nós vamos ter o quê? Que 1/pelinha, que é o que eu quero saber, é igual a menos 1/20. Faz o cruz credo. Então, quem é o pelinha? Vai ser negativo, né, gente? Pelinha é igual a menos 20. O sinal de menos lá vai jogar o menos 20. Agora sim, com essa informação, eu aplico aqui. Quanto é que vai ser meu aumento? O meu aumento vai ser igual a menos pelinha, menos com menos, mais. Então, fica mais 20. Dividido por P. Quanto é o P? 10. 20 por 10 vai dar um aumento de 2. Positivo. Resposta, letra C de cachorro-quente. Tá bom? Só isso aí. Aí a gente finaliza a parte de espelhos esféricos na nossa revisão, certo? Eu me aprofundei um pouquinho mais sobre isso. Aí vamos para espelho plano. Espelho plano é o nosso dia a dia. Não tem como nós errarmos. Tem aquela historinha do trocador lado. Só isso. Então, eu tenho esse objeto aqui. E aí aqui está o espelho na frente dele. Como é que eu... Se eu olhar para o espelho, como é que eu vou ver o objeto? Vou ver o objeto desse jeito aqui, certo? Ele vai ser, né? Essa parte aqui vai só inverter aqui para o outro lado, né? Eu vou enxergar ele agora aqui, ó. Essa parte da frente eu vou enxergar na frente, certo? Lembrar aquela história lá da troca dos lados, certo? Então, letra B aí de bom. Na questão 7, só lembrar aquilo que a gente já falou aqui várias vezes, né? Um raio de luz incide perpendicularmente à superfície de um espelho. Tá? Incide aqui perpendicularmente. Então, se ele incide perpendicularmente, pela normal, o raio de incidência é 0. Ok? Pela normal, o raio de incidência não, é 0. Então, ele aqui faz 90 graus com o espelho, mas o raio de incidência é 0. Por quê? O que é o raio de incidência? Para quem não lembra, o raio de incidência é o raio, né? É o raio que incide na superfície, beleza? Aí, o ângulo de incidência é o ângulo entre a normal e o raio de incidência, que a gente chama de I, certo? Se ele tiver uma certa inclinação em relação à normal, aí você tem incidência angular. No caso aqui, como o raio incide perpendicular ao espelho, então o meu ângulo de incidência é 0. Beleza? Característica da reflexão regular. O raio de luz incide perpendicular, ele reflete perpendicular. Então, tanto o ângulo refletido quanto o ângulo de incidência são 0. Somando 0 com 0,
0. Tá bom? Não esquece disso. Vou colocar uma dessa na prova na próxima semana. E aqui, uma característica ideal dos espelhos planos. Espelho plano reflete a imagem virtual, atrás do espelho, direita e igual. Então, dessas aqui, a única que tem essa característica, letra A. Certo? Letra A. Beleza? E na questão 9, né, lembrando daquelas propriedadezinhas lá, o raio de luz se propaga paralelo, né? Ele se propaga em linha reta, ele tem a reversibilidade, né? Também, ele vai e volta pelo mesmo caminho, e são independentes, ou seja, não ao se cruzar, não tem problema depois, né? Eles se cruzam e continuam se propagando normalmente. Então, essas propriedadezinhas todas vocês vão ter de relembrar lá na leitura. Então, quando eu digo aqui um quadro coberto, né, por uma placa de vidro, né, não pode ser visto tão distintamente quanto não é coberto por vidro. Por que isso? Porque parte da luz, né, ela passa ali pelo vidro, ela sofre uma refração. Então, ela reflete uma parte, refrata a outra, né, deixa passar uma parte e reflete outra. Então, nós temos como resposta aí a letra D, tá bom? Lembrar sempre das questões em relação à reflexão, né, refração, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais no quarto período. E aqui falando das cores, né? Não esqueçam isso que eu vou dizer aqui para os senhores e senhoras. Os objetos são vistos da cor da luz que ele reflete. Se um objeto é visto azul, ele reflete a luz azul. Se caracteriza do seu próprio pigmento, tá bom? Aí tem uma característica em relação às luzes monocromáticas, né? A luz monocromática, ela só tem uma única cor, diferente, por exemplo, da luz do sol, né, que é policromática. Então, ela é uma luz do tipo branca. Então, o branco tem essa característica ou de refletir várias cores ou de refletir a cor incidente. Então, é uma característica do branco, certo? Tanto para a luz como pelo próprio pigmento. Então, quando um objeto é branco, visto pela luz do sol, significa que ele reflete várias cores. Então, qualquer cor que você incidir sobre um objeto branco, ele vai ser visto pela cor da luz que é incidido sobre ele. É uma característica, no caso da luz monocromática. Então, eu boto aqui a bandeira do Brasil, né, que se encontra em uma sala escura, iluminada com luz monocromática, de cor azul. Então, eu só posso ver esse objeto de duas cores básicas, as cores do Brasil, preta ou azul. Quando é que ela é azul? Ou quando ela é branca, ou quando ela é azul. Qualquer outra cor diferente do azul e do branco vai ser visto preto. Então, bora lá. As cores apresentadas pelo retângulo. O retângulo é verde, para quem não conhece a bandeira do Brasil. Então, vai ser visto preto. Pelo losango. O losango é amarelo, então vai ser visto preto. Pela faixa central. A faixa central é branca. As letras são pretas, né? Mas a faixa central, né, é branca. Então, vai ser visto azul, certo? E a esfera, né, a bola, né, o círculo, é azul. Então, ele vai ser visto azul. Então, a nossa resposta certa aí é a letra B também. Beleza, pessoal? Então, só isso aí a gente encerra por hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa revisão para a nossa prova na próxima semana. Alguma dúvida aí que vocês queiram fazer? Então, não? Então, até a próxima.